Bom dia a todos, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Esse projeto tem como título Infância Sem Pornografia. Tem o objetivo de preservar a dignidade especial da criança e do adolescente, pessoas em desenvolvimento e condições de fragilidade psicológica dentro do serviço público municipal. Na prática, em todo serviço municipal, deve-se respeitar as crianças e garantir a proteção face aos conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. Proibição de vinculação de qualquer material impresso, sonoro, audiovisual, de imagem e de conteúdo pornográfico. Eu quero agradecer a quem assinou a proposição 6910-2017, os vereadores Ezequias, Osias, Goura, Maria Letícia, Rogério Campos, Cátia, Zezinho, Fabiane, Tico Kuzma, Beto Moraes, Giovanni Fernandes e a vereadora Noêmia Rocha, que permitiram que eu pudesse expor esse tema e debater. De fato, a Projúris e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação pontuaram algumas falhas no projeto e eu gostaria de ter a oportunidade de corrigi-las. Artigo 1 e 3º, a redação, trazer maior clareza e talvez a própria exclusão do artigo 2. Esse projeto é semelhante a alguns projetos já aprovados em algumas cidades no Brasil, Brusque, Criciúma, Juiz de Fora, João Pessoa, e ele tem como mérito o objetivo principal a preservação das nossas crianças, que são pessoas em desenvolvimento e condição de fragilidade psicológica, a educação sexual que respeite o desenvolvimento emocional e psíquico de cada pessoa. Considerar a pornografia como normal não tem sido a melhor saída. Eu quero apenas citar um psiquiatra canadense, Norman Doidge, que fala que a plasticidade do cérebro pode formatar um novo mapa cerebral e as consequências ficam por toda a vida. As imagens, aliado ao estado vulnerável, a excitação mental e a recompensa fácil, podem trazer consequências permanentes ao desenvolvimento da criança, do adolescente, para que ele se torne, sim, um adulto doente, infelizmente, e que possa cometer violência na fase adulta contra si mesmo e contra outras pessoas. A vulnerabilidade psicológica, a exposição precoce do conteúdo pornográfico gera compulsão e vício. De acordo com a OMS, a doença chamada pandemia, ou também o famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Atos de violência são considerados normais e quando os distúrbios são entendidos por ele, às vezes tarde demais, infelizmente, o suicídio muitas vezes parece ser a única saída. Esse material que vocês assistem no telão é de conteúdo gerado pelo governo federal. Eu estive com o presidente em exercício, logo no início do mandato, com alguns representantes de todo o país. Foi gasto 22 milhões de reais para a produção desse material, que foi incinerado. Nós pedimos para que esse material fosse incinerado. Infelizmente, a falta de respeito com a Constituição e a garantia da defesa das nossas crianças tem sido algo sempre permanente. Por isso, o pedido de discussão para que a lei possa continuar a tramitar aqui na Câmara Municipal, ainda nas comissões de Direitos Humanos e Educação. Então, essa é a minha defesa. Se os vereadores entenderem que é um tema relevante e que possa ser corrigido a questão legal, gostaria muito do voto favorável. Muito obrigado. Continua em discussão. Processo de votação. Vereadores que forem favoráveis pelo arquivamento permanecerão sentados. Os vereadores que entendem que o projeto deve vir à pauta se manifestem. Então, em processo de votação, vereadores favoráveis pelo arquivamento se manifestem. Vereadores contrários, só preciso fazer a contagem, por gentileza. Segundo o secretário, vereador Mauro Inácio fará a contagem. Vereador. A maioria dos vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto venha a plenário para discussão.
Próximo requerimento. Justificativa de voto. Vereadora... Sinceramente, eu morro e não vejo tudo, como diria um vereador que já passou por essa casa. Eu gostaria de saber se os vereadores que votaram pela tramitação leram o conteúdo desse projeto. Esse projeto trata servidor público como se fosse bandido, como se os servidores públicos fossem para dentro dos locais de trabalho, escola, unidade de saúde, com o objetivo, enfim, não sei nem que palavra usar, porque é absurdo, mas com o objetivo das crianças serem penalizadas por uma ação desses servidores. Não é só o debate aqui dos conteúdos, gente. Vocês leram o projeto? Criminaliza, coloca multa. Trata os servidores como marginais, como se prioritariamente quem está no serviço público fosse exercer sua função para desvirtuar uma criança. É absurdo o teor desse projeto. Agora a Comissão de Legislação arquiva e a maioria que manda tramitar. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta intolerância que as pessoas estão ficando cegas. Acho que pior que tramitar, eu quero ver esse projeto aqui, ao final, ser aprovado. E ainda tinha falado, até falei, não vou nem debater, porque se eu for debater, daí é capaz de votarem pela tramitação, mas... talvez eu tivesse vindo debater antes. Que o que parte da professora Josete parece que tem algo sempre muito errado, né? Mas é absurdo. Eu lamento que essa casa tenha trazido para plenário um projeto com teor deste. Eu peço aos vereadores que leiam esse projeto. Nós estamos fazendo todo um debate em nível nacional, existe nota técnica de procuradores, debatendo a questão dos conteúdos dentro da escola, do processo que nós estamos vivendo, de silenciamento de professores, sim. Já existe lei regulamentando, criminalizando aquele que de fato comete algum crime. Tem Código Penal, tem Estatuto da Criança e Adolescente, com punição para aquele que de alguma forma pode cometer alguma atitude ilícita e amoral ou imoral, enfim, que nome queiram dar em relação a uma criança. Isso está previsto na legislação. Agora nós aqui queremos ser mais... Eu fico assim, abismada com o grau de desinformação. Porque eu acho que, para mim, quem votou pela tramitação não sabe o que esse projeto representa, gente. Me desculpe. Nós vamos trazer um debate aqui para esse plenário que vai repetir o Plano Municipal de Educação, onde as pessoas não sabiam no que estavam votando, onde tinha a palavra diversidade, tirava tudo. Diversidade de métodos didáticos, tira a palavra diversidade. É nisso que essa casa votou aqui. E o meu medo é que isso se repita de novo aqui, com esse projeto. Eu lamento. Não posso ficar calada diante do que aconteceu agora nesse momento aqui. Os conteúdos que são debatidos no interior da escola, eles são debatidos com a equipe pedagógica, com os professores, com a participação dos pais. E são conteúdos técnicos, científicos. Ninguém vai lá para a escola para desvirtuar a criança. Se existe, isso é pontualmente por alguém que é doente. E a gente não pode generalizar isso como se todo profissional da educação fosse alguém que está na escola para perverter criança.
E o projeto abrange unidade de saúde, abrange todo servidor público. Parece que agora todo servidor público aqui é marginal. É um doente que ele tem o objetivo de desvirtuar a criança. Para justificar o voto, presidente. Então, eu acredito que nós temos que ter clareza do que está acontecendo nessa sociedade. Não é possível que nós tenhamos projetos com esse teor tramitando nessa casa. Obrigado, vereador. Para explicar o voto também. Próximo vereador inscrito, vereador professor Euler. Na sequência, vereador Rogério. Quem mais havia pedido? Vereador... Então, vamos só para organizar a declaração de voto. Vereador professor Euler. Na sequência, vereador Rogério. E na senhor presidente, só um esclarecimento, senhor presidente. Professor Gilberto. Qual horário termina a sessão, por favor? Nós temos mais 27 minutos ainda, vereador. Ok, obrigado. Estamos dentro do tempo devido ao tempo que nós suspendemos a sessão. Vereador professor Euler, 5 minutos, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu queria justificar meu voto. Independentemente de eu ser a favor ou contra o projeto, eu sou sempre favorável às discussões. Então, realmente, a professora Josete falou que nós estamos votando a favor ou contra o projeto, da tramitação dele, sem conhecer o conteúdo. E é justamente por não conhecer o conteúdo que eu estou dando a chance do projeto ser submetido à nossa avaliação. Então, eu quero conhecer o projeto e aí tomar a minha decisão, se sou favorável ou contra. Já declarei para o vereador Thiago Ferro, para outros vereadores que são autores, por exemplo, do projeto de escola sem partido, que eu sou o contrário ao projeto. Se tiver teor similar, obviamente que meu voto também vai ser contrário. Mas eu nunca vou querer impedir o direito que um vereador tenha de ver seu projeto tramitar e que a gente possa discutir. E aí as pessoas embasadas nas suas convicções vão tomar decisão se são favoráveis ou contra. Hoje não era uma decisão se a gente é a favor ou contra o projeto, e sim a favor ou contra a tramitação dele. Eu acho que tramitar não há problema algum. E aí cada um vote com a sua consciência se acha que o projeto é viável ou não. Então, a minha justificativa não é a favor do projeto, e sim a favor de que sempre seja levantada a discussão e que cada um possa apresentar seu ponto de vista. Perfeito, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Rogério Campos. Na sequência, professor Gilberto. 5 minutos, vereador. Olá, pessoal. Tem umas coisas que dão um nó na minha cabeça, viu? Eu fico doido em ver subir uma professora aqui que gosta de defender o que é indefensável, gente. Pelo amor de Deus, a mulher vota contra um projeto a favor dos fura-catraca, incentiva, fala que tem que fazer. Mulher vota contra o que é para que o pai e mãe senhor vereador. Aonde que eu faltei com respeito com a senhora? E ele não lhe deu uma parte também. A senhora tenha respeito para querer respeito. Vereador, a senhora tenha respeito para querer presidente. Vereador, só... senhor presidente, todo mundo aqui se acha no direito de subir nessa tribuna. Vereadora. Aonde que eu faltei com respeito com a senhora vereadora? Vereadores, por gentileza, a dignidade do parlamento tem que ser respeitada. Então, vamos, por favor, vereador e vereadora, por gentileza. Só vamos tratar os vereadores um com o outro, tá? Vereadora, tá? Vereadora. Presidente, questão de ordem. Tá. Vossa Excelência. Presidente, a justificativa do voto do vereador, não do outro. Vereador, ok. Por favor, está com a palavra. Então, quer dizer, que a gente tem que ver, nessa casa, ver o que é errado, porque a vereadora Josete quer que seja assim, ela tem que descascar a opinião dos outros e colocar os vereadores jogando, que vocês estão criminalizando todos os servidores. Pelo amor de Deus, a senhora gosta desse jogo de empurra? A senhora parece que gosta do quanto pior, melhor, vereadora. Então é por isso que o meu voto foi a favor. Para ver, para a gente discutir, quem sabe, vereadora. Aí então eu vou votar contra se for necessário. Só que eu acho que a senhora, vereadora, tem que respeitar os demais vereadores aqui dessa casa. Não estou vendo ninguém faltar com respeito com a senhora.
para a senhora jogar os servidores de Curitiba contra todos os vereadores. A senhora vem falar que os vereadores que votaram a favor estão criminalizando todos os servidores. Então a senhora quer respeito, a senhora primeiro respeite. Justifico o meu voto a favor para escutar o que o projeto diz, como falou o professor Euler. E repito, a senhora quer respeito, a senhora respeite. Próximo vereador inscrito. Peço aos vereadores que se atenham à matéria. Vereador professor Silberto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Meu posicionamento foi contrário, devido porque eu acredito que, tenho certeza que tem as leis, diretrizes de base, tem a LDB, tem o Estatuto do Magistério que já proíbe todas essas questões. Então, cabe a cada gestor da escola acompanhar o trabalho do professor, acompanhar o trabalho para que coíba essas exceções que ocorre, mas aquelas pessoas que são doentias, realmente que talvez o projeto não vai resolver o problema. Esse é o meu pensamento. Então, é só isso, eu queria justificar meu voto nessa questão. Muito obrigado. Não há mais vereadores inscritos, nós estamos agora... Só um minutinho, temos mais um requerimento para deliberarmos, desculpe. Vereador Bruno Pessutti, por gentileza. Próximo requerimento. Iniciativa Rogério Campos, 402-210-2017. Justifico o não comparecimento do vereador Rogério Campos na sessão dia 13 de setembro, na segunda chamada. Só um momento. O vereador Rogério Campos justifica sua falta na segunda chamada da sessão do dia 13 de setembro por motivo de falecimento do pai do chefe de gabinete. Por esses motivos, justifica a falta da segunda chamada. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Está encerrada a ordem do dia. Passamos ao grande expediente. Nós temos duas vereadoras inscritas. Vereadora professora Josete, na sequência, a vereadora doutora Maria Letícia. 15 minutos improrrogáveis. Senhor presidente, eu vou ter os 15 minutos exatamente para falar? A senhora terá 15 minutos. A doutora Letícia terá 5 minutos. Né? Fala 5. A senhora fala 5, daí. Dentro do prazo regimental, nós temos 20 minutos. A professora tem 15 minutos, na sequência, a vereadora... Fazer o pedido de prorrogação. Eu ia abordar outro tema, mas depois de toda a polêmica, vou retomar o assunto anterior. Eu acredito que nessa casa nós sempre temos que ter como princípio que os projetos que tramitam por aqui, eles vão trazer benefício à população. E vejo, né, eu acho que é o que a maioria dos vereadores coloca aqui, procura sempre seguir esse princípio. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de muita intolerância e onde o fundamentalismo está tomando conta da nossa sociedade. Então, parece que nós vimos um momento de avanço da democracia, respeitando as diferenças entre as pessoas, né? Acumulando na área de direitos humanos, né? Buscando fazer com que a questão da homofobia, do racismo, né? Das diversas formas de preconceito, elas fossem debatidas na sociedade e a gente diminuísse a violência. Então, quando nós tratamos a questão de gênero, da questão da diversidade, da questão do racismo, nós estamos trazendo elementos
para debater as diferenças e como nós, seres humanos, temos que ser solidários e aceitar os diferentes. Então, quando nós fazemos a discussão acerca disso, nós entendemos que nós estamos trazendo elementos para reflexão, para que a gente construa uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade com menos violência. Nós estamos numa sociedade que é machista, onde todos os dias mulheres são assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros ou namorados. Quando a gente faz essa discussão de gênero, a gente faz com o objetivo de trazer à pauta isso e de não naturalizar. Porque para algumas pessoas ainda é normal, né, que um companheiro controle a vida da sua companheira e, inclusive, use de agressão, né, se entender, entre aspas, que ela não está se comportando da forma como ele entende que é correta. Se não está usando a roupa que ele gostaria que ela usasse. Ou o que é pior, porque ela decidiu se separar porque estava num relacionamento que trazia violência, que trazia infelicidade, e na sequência ela é agredida, ela é morta por conta disso. Então isso faz parte da realidade da vida das mulheres. E nós temos que discutir na escola isso sim. Porque as nossas crianças têm que ser educadas para respeitar cada ser humano com os quais elas convivem, a começar das mulheres, sejam irmãs, sejam esposas, sejam mães. Então, o objetivo de trazer esse debate para o interior da escola é a construção, sim, de uma sociedade mais solidária e com menos violência. Quando nós pautamos a questão da diversidade, é no mesmo sentido. Porque, obviamente, cada um tem seus princípios morais, tem a sua religião, isso é legítimo, justo, e está na Constituição, que todos terão liberdade de credo. E é justo que dentro de cada espaço, de cada religião, as pessoas tenham o seu posicionamento acerca disso. Agora, na escola, nós temos que dizer que as pessoas nascem diferentes e nós temos que respeitá-las. Mas tudo isso, gente, é debatido dentro do currículo. Tudo isso é pensado de forma a separar os conteúdos, o grau de aprofundamento, conforme a idade da criança. Pena que eu não estou aqui com a nota técnica do Ministério Público, porque não estava preparado para fazer essa fala agora. Mas uma das coisas que é levantado lá é que aquilo que individualmente a família tem como concepção religiosa não pode ser pautado de forma individual na escola, senão isso vai impedir que qualquer conteúdo seja trabalhado na escola. Se eu tiver um pai dizendo que tal conteúdo não pode ser trabalhado, o restante da turma vai ficar, né, alheio a um debate que é importante para a sociedade, para a gente construir uma sociedade solidária. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em projeto político pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele é construído com toda a comunidade escolar. Normalmente ele é debatido no conselho de escola. No conselho de escola nós temos representantes dos pais. Então os conteúdos são ali colocados e abordados. Então a comunidade, né, ela participa dessa discussão. E eu acho importante a gente dizer que a discussão ela sempre tem um caráter científico.
Alguns acham que você não pode mais trabalhar aparelho reprodutor, né, sistema reprodutivo na escola. Como é que é a anatomia de um homem, a anatomia de uma mulher? Se a gente não trabalhar isso, como é que funciona o corpo da mulher? O que é o ciclo, né? Pelos quais as mulheres passam, enfim, dentro desse ciclo, trabalhar os dias férteis, trabalhar os métodos contraceptivos. Nós falamos tanto em gravidez precoce. Como é que nós queremos evitar que mais jovens possam viver uma vida tranquila e mais tarde, quando tiverem maturidade, escolher se querem ou não ter filhos, se querem engravidar ou não, se elas não conhecerem o próprio corpo, se não conhecerem os métodos contraceptivos? Então, assim como eu sei que tem, né, pessoas que entendem isso, independente da sua religião, tem aquelas pessoas que acham que na escola você não pode mais trabalhar. Esse que é um conteúdo que sempre foi trabalhado, que é científico. E que deve, o objetivo da escola é levar o conhecimento às pessoas. Se uma menina e se um menino não puderem ter uma aula de anatomia, entender como é que funciona o seu corpo, será que eles vão poder debater pedofilia? Porque a gente ouve também dessas pessoas que acham que a gente não tem que trabalhar esses conteúdos, que pedofilia a gente tem que trabalhar, porque as crianças têm que estar informadas. Ora, como é que eu vou trabalhar o tema da pedofilia se eu não trabalho mais o corpo das pessoas, se eu não explico anatomicamente como é o corpo das pessoas e como é que funciona fisiologicamente esse corpo? Uma jovem, uma adolescente ou um jovem, um adolescente vão ter a condição de entender o que é pedofilia e até poder, né, quando tiver qualquer situação de abuso dentro da própria família, poder identificar isso e se proteger? Então, esse é o objetivo de trabalhar esses conteúdos na escola. Então, eu convido a cada vereador e cada vereadora que leiam esse projeto que acabou de ser desarquivado. E vejam como é que as coisas são tratadas ali. E eu disse no início da minha fala, quando eu vim justificar o voto, nós já temos Código Penal, nós temos Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê punição para aquelas pessoas que de alguma forma, né, podem, enfim, usar de violência ou qualquer outra ação que agrida uma criança, um jovem. Nós temos os mecanismos para punir. E a função da direção e da equipe pedagógica da escola está acompanhando o trabalho dia a dia de cada professor e cada professora na escola. Então, se eventualmente existir alguma situação, nós temos todos os mecanismos para punir, inclusive o Estatuto do Servidor Público. Se isso acontecer, tem que ser aberto um processo administrativo, uma sindicância, e esse servidor público, se comprovada a sua culpa, ele vai ser punido. E, se for o caso, vai responder penalmente pela atitude dele também. Agora, o que eu não posso é tratar crianças e jovens, e isso eu acho lamentável, tratar crianças e jovens como se fossem frágeis mentalmente. Quem é frágil mentalmente é uma pessoa doente, gente. Criança e jovem não é frágil mentalmente. E é isso que está escrito nesse projeto, no título do projeto. Então, para mim, já começa com o equívoco, inclusive,
técnico. E quando a comissão de legislação arquivou por todos esses elementos que eu estou levantando aqui. Para isso existe uma comissão de legislação, para apontar os aspectos que nós entendemos que são ilegais, são inconstitucionais. E esse projeto está recheado de inconstitucionalidades. Eu espero, sinceramente, que nós possamos fazer um debate com elementos, mas elementos técnicos, elementos legais, elementos coerentes. Eu espero que não se repita o que aconteceu aqui no debate de Plano Municipal de Educação, onde nós tivemos emendas absurdas aprovadas, e onde nós não fizemos o debate da forma devida, porque a maioria dos vereadores sequer leu as emendas. A ponto de, no momento que eu comecei a levantar e justificar algumas emendas, alguns, nossa, mas nós votamos isso. Falei, nós votamos isso agora há pouco. Sinceramente. E só para recordar, na época, várias emendas foram apresentadas no final de uma sexta-feira, às 5 da tarde. Emendas que não tinham sido debatidas. E na segunda-feira, às 9 da manhã, essas emendas estavam aqui sem que a maioria dos vereadores tivesse minimamente lido essas emendas. Então, eu espero o compromisso de cada um e de cada uma aqui para ler o projeto na sua integralidade, conhecer o que esse projeto está propondo, para que a gente não cometa o mesmo erro que foi cometido no debate do Plano Municipal de Educação nessa casa. Eu espero, sinceramente, que isso aconteça. E espero que não seja a intolerância, nem a antipatia à professora Josete, que leve alguém a votar favoravelmente ao projeto. Porque, realmente, a professora Josete talvez pense muito diferente do que muitos vereadores que estão aqui. Mas ela foi eleita. E ela representa aqui a ideia de muitos que a elegeram. Se a professora Josete votou nesse momento pelo arquivamento desse projeto... 30 segundos, vereadora. É porque aqueles que elegeram a professora Josete concordam com isso que a professora Josete votou. E na democracia, né? Mesmo a minoria, ela tem direito à voz. E é isso que eu estou fazendo aqui. Exercendo o meu direito através, né, do meu mandato, que foi eleito legitimamente aqui. E espero que a gente possa debater isso com critério técnico, científico e com muito respeito. Vereadora doutora Maria Letícia, 5 minutos. Só para a gente fechar o nosso tempo regimental, vereadora. Boa tarde, quase boa tarde, caros vereadores. Prometo não vou me alongar, mas eu pensava ali, vendo toda essa situação acontecer, se eu deveria ou não me manifestar, porque afinal a questão da violência contra as mulheres foi a causa que me elegeu aqui, a questão do enfrentamento à violência contra crianças e mulheres, eu vou continuar trazendo essa temática para a Câmara Municipal. Eu fui uma das 13 vereadoras que assinou a solicitação quando o vereador Tiago Ferro me solicitou para trazer para debate o tema. Absolutamente, quando eu assinei, a minha reflexão foi em trazer o tema para debate ao plenário, visto que, quando se tenta impedir o debate, nós criamos uma grande ideia de que ele deve ser, que ele sofre um certo preconceito. Eu não temo
debate aqui. Conversei várias vezes com o vereador. Muitas vezes nós vamos discordar em relação à questão de gênero. Muitas vezes nós vamos tratar nessa questão das escolas. Os vereadores sabem a minha posição. Eu sou claramente a favor do tema nas escolas, porque no nosso entendimento isso é necessário. Quem não foi criança aqui, não viveu o momento da sua sexualidade. Então, acima de tudo isso, fica a necessidade do debate e do debate respeitoso. O que eu quero chamar a atenção aqui, senhores vereadores, é que definitivamente não dá para chamar uma parlamentar de querida ou de mulher dentro do plenário. Isso, definitivamente, é uma coisa desrespeitosa. Desrespeitosa com a cidadã mulher, desrespeitosa com a parlamentar que faz um trabalho aqui muito importante, que é importante para Curitiba, para todos os cidadãos e para nós aqui como vereadores também. Então, a minha fala aqui é absolutamente uma fala que traz a certeza de que o fato de discordarmos não nos torna inimigos. Discordar significa buscar clareza para o tema. Logo, vamos dizer, senhores, eu tenho visto em outras situações aqui desrespeito às mulheres. Perdão, colegas vereadores, mas eu não posso dizer que em muitas situações as mulheres sofrem dificuldades aqui. Ser mulher não é fácil. Ser mulher política é muito mais difícil. Os senhores já concordaram comigo muitas vezes que as leis têm que mudar a favor de certas situações em que as mulheres, as meninas, sofrem dificuldades. E nós, legisladores, erramos muitas vezes. Haja visto o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, que coloca ato libidinoso junto com conjunção carnal e que cria uma situação de difícil punição aos estupradores. Então, nós temos que ter a humildade de dizer que sim, erramos, que sim, precisamos debater, mas, acima de tudo, vamos manter respeito e equilíbrio aqui nos nossos debates. Muito obrigada, senhores.